meninas, eu sou a Ari e hoje a gente vai finalmente falar sobre o último volume da trilogia Alice, da autora nacional Priscila Gonçalves. E o que é esse livro? Além da prova de que eu não cumpro meus prazos, porque era para ter sido resenhado em setembro ou outubro do ano passado, mais ou menos, ele é o fechamento da trilogia que eu venho acompanhando e que eu adorei, que ganhou assim no meu coração. Eles estão esperando a última lua, né, depois dos acontecimentos do primeiro e do segundo livro. Vou tentar manter tudo sem spoiler aqui. Estão esperando a última lua, enquanto eles têm que entender quais são realmente os planos do Elix. É isso. O livro ele segue bem aquela receitinha que ele já tem nos outros, que tem um mistério não, uma charada basicamente, e aí eles vão pra algum lugar, e aí tem ação, e aí volta, e aí tem outra charada, enfim, é mais ou menos isso, que é o que acontece um pouco nos outros, e funciona muito bem no mundo que ele é feito, funciona muito bem com os personagens. Porém, em alguns momentos ele começa a ser muito previsível por seguir essa receitinha. Tanto que tem uma coisa que acontece com um dos personagens, mais ou menos na metade do livro, não, antes. Mas enfim, vocês vão saber o que vai acontecer. Que eu já esperava antes de abrir o livro, porque era um padrão que eu já tinha pego dos outros e tudo mais. Então, em alguns momentos, você acaba quebrando a surpresa por seguir a receita dos outros. Mas funciona muito bem dentro desse mundo e dentro com esses personagens. Por falar em funcionar e personagens, tem uma coisa que me deixou confusa e meio que no começo desse livro, porque o livro começa falando muito do relacionamento da Alice com Evan e ela tentando esconder das pessoas, as pessoas não podem saber o que tá acontecendo entre eles. Mas eu não tô vendo nada acontecendo entre eles. E ok, é um livro juvenil e não tem motivos pra ficar com muitas cenas de romance. Eu super entendo essa decisão. Mas tem formas mais sutis de você passar essa ideia sem você contar que eles estão juntos, mas quando eles estão na mesma cena, ser muito esquisito. Por hora eles parecem até mais frios do que eles eram nos 2 primeiros livros, sabe? Porque eles brigavam muito e tudo mais, mas tinha aquela química. E nesse ficou uma coisa muito afastada até mais ou menos metade do livro. Depois isso se ajeita, então fica bonitinho, você consegue entender que eles estão ali com alguma coisa, consegue ver os sentimentos mesmo sem a cena de romance. Mas antes da metade do livro fica estranho pra mim, e mais estranho ainda é as pessoas ao redor entenderem e pegarem no ar o que tá acontecendo quando nem eu que sei tô vendo nada. Fiquei perdidinha nessa parte aí. Funcionou muito bem depois da segunda metade do livro, mas na primeira E falando em primeira metade do livro, muita coisa acontece. A ação desse livro começa bem antes do que nos outros. Então, a gente tem ação praticamente desde o começo. São várias coisas diferentes que eles têm que fazer. Só que esse pode ter sido... Eu não vou jogar na autora, porque pode ter sido um erro meu, um lapso de leitura, uma falta de concentração, uma coisa do tipo. Mas os outros livros tinham algumas coisas que eram explicadas de uma forma que não ficaram claras pra mim. E aí eu pensei, se for importante, explica de novo depois. Só que era importante. E não explicou de novo depois. E mais coisas pra colocar em cima desse. Então, assim, ficou uma pilha de coisas que eu entendi mais ou menos. Não é que eu não entendi nada. Mas não tão fundo quanto eu sinto que eu deveria ter entendido. E ficou uma pilha de coisas meio entendido, meio não entendido. E tinha momentos que os personagens falavam, então significa tal coisa. Eu falava, se você tá dizendo, eu acredito, porque eu não sei o que tá acontecendo. No final, assim, entendi o que aconteceu e tudo mais, mas em alguns momentos eu me senti um pouco perdida, mas de novo, não sei se fui eu, se foi um lapso, se eu não li com a atenção devida ou o que, mas faltou. E aí, de novo, voltando um pouquinho nas ações, uma coisa que tem a ver com as ações, não são exatamente as cenas de ação, mas são os cenários em que elas acontecem. Isso é uma coisa que eu gosto muito desde o primeiro livro. A Priscila, ela cria cenários incríveis, assim, super fantásticos, que você consegue imaginar bonitinho onde eles estão e como aquilo funciona. E sempre tem a presença dos metais e a flora diferente, que dá esse ar bem de fantasia mesmo.
Eu gosto muito, eles são bem originais, eles são bem diferentes. Não só os cenários das cenas de ação, mas até o nosso mundo, que tem no começo, ele já é diferente por causa dos metais. Então ele tem essa vibe mais tecnológica e tem umas coisas diferentes. E aí quando você vai pra Nafta, já é um mundo totalmente diferente. E todos os lugares que eles vão não são iguais, sabe? Ela tem muita criatividade em criar esses espaços e esses cenários. E super funciona, e acho que é um dos pontos altos de toda a trilogia. E pra mim, o ponto mais alto da trilogia inteira não é exatamente o plot principal. Ele é legal e tudo mais, só que pra mim o que foi mais bem feito, assim, mais amarradinho e eu fiquei, realmente, é a questão de como as pessoas se aproveitam de situações de medo pra ter um apoio do público que elas não teriam em outras situações. Então, o quanto os pensamentos extremos e o preconceito e tudo mais, ele é fortificado, ele é catalisado por situações de guerra, por situações de medo, porque tem gente que vai se aproveitar dessa situação e tem gente que tá desesperada demais pra pensar melhor. Então, se aparece uma pessoa com uma solução e ela fala assim, olha, vou resolver o problema de vocês, vai acabar a guerra. Como? A gente vai ter que caçar o povo tal. Beleza, a gente faz. Então, tem o mau caratismo de se aproveitar da situação e tem o desespero que leva as pessoas a tomarem decisões que elas não estão pensando muito bem. E eu achei que isso foi muito bem trabalhado. O preconceito ele começou a ser mostrado um pouquinho no primeiro livro, ele foi crescendo até os níveis que chegaram no terceiro. E você consegue fazer vários paralelos pro mundo que eu não vou fazer aqui pra vocês, mas deu pra pegar, né? Enfim, essa é uma fantasia muito levinha, assim, eu vejo ela bem como juvenil, eu não desrecomendaria pra nenhuma faixa etária, eu acho muito tranquilo. Tem alguns temas mais pesados, né, mas, que eu não falei, preconceito e tudo mais, só que é tratado de uma forma mais leve. Não que seja romantizado, não tô falando isso, não é. É tratado com seriedade, mas não é tratado de uma forma pesada, de uma forma que deixa a pessoa desconfortável, ou que talvez eu não recomendasse para algum público. Não é o caso, eu acho ela super tranquila para todas as idades e super interessante. Falei que é recomendada para juvenil, mas não se fecha nesse nicho, né? Eu tenho 28 anos quase. Então, assim, recomendo para todo mundo, é uma super fantasia brasileira, então é isso. Semana que vem eu volto com um vídeo que provavelmente vai ser um vídeo diferente, não vai ser uma resenha. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, fala comigo, enfim. Sempre abertas as sugestões. Não esqueça de se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais, são todas linkadas aqui embaixo. E leem Alice.